Olá, querido aluno, tudo bom? Eu sou o professor Anderson. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pedagogia e Docência. E hoje a nossa aula é dentro da disciplina de matemática. Hoje nós vamos abordar medidas de comprimento e tirar a dúvida de vocês. Vamos lá? Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos trabalhar e vamos abordar dentro da disciplina de matemática medidas de comprimento. Vamos lá, direto para a aula. Bom, para a gente falar sobre medidas de comprimento, é importante a gente falar um pouco sobre a origem da metrologia, ou seja, a origem das medidas. O homem tinha necessidade de medir as coisas e há muitos anos atrás nós não tínhamos instrumento nem ferramentas eficazes para fazer essa função. Então nós utilizávamos as partes do nosso próprio corpo, como vocês estão vendo aí na tela. Polegadas, pés, palmos, jardas e passos eram medidas de comprimentos que eram utilizados naquele período. Porém, o homem teve a necessidade de ter medidas de comprimento mais exatas e a partir daí surgiram outros instrumentos e outras ferramentas. E vocês estão visualizando aí na tela agora. Nós temos aí a régua que vocês conhecem, que é a régua escolar, a trena e a fita métrica. Todos os instrumentos de medição de comprimento seguem a mesma regra que a gente vai conhecer agora uma por uma e tirar a dúvida de vocês. Vamos lá? Bom, a primeira é o quilômetro. Vocês estão vendo a placa aí, que são placas que vocês devem ver nas estradas, sinalizando a quilometragem para chegar em uma cidade. Então, o quilômetro é equivalente a 1000 metros. Ou seja, se eu tenho 1 quilômetro, eu tenho 1000 metros. Então, no caso aí dessa placa de Brasília, se eu tenho 55 quilômetros para chegar em Brasília, então está faltando 55.000 metros para chegar em Brasília. Como que eu sei que são 55.000 metros? Basta que eu pegue a quantidade de quilômetros e multiplique por 1000, como vocês estão vendo aí nessa parte que está marcada de amarelo. Então, se eu tenho 1 quilômetro e eu quero saber quanto metros vai dar, eu vou multiplicar por 1000 e aí eu vou ter 1000 metros. Beleza? Vamos continuando. Nós temos agora a próxima unidade das medidas de comprimento, que é o metro. O metro está dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de centímetros. Então, quando você pega uma fita métrica ou até uma régua dessa que eu coloquei aí, que tem 1 metro, ela vai estar dividida em 100 partes iguais, ou seja, em cada centímetro. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros, como vocês estão vendo aí na tela. Como que eu faço para saber quanto que tem 3 centímetros? Desculpa, 3 metros. Basta multiplicar por 100, porque 100 equivale a 1 metro. Observem que eu estou colocando aí a multiplicação mais uma vez. 1 vezes 100 centímetros equivale a 100 centímetros. Continuando, nós temos aí a próxima unidade, que é o centímetro, que nós acabamos de falar um pouco sobre ele. Cada uma das partes em que o centímetro está dividido é chamada de milímetro. Então observe nessa régua que eu coloquei aí na tela. Eu estou marcando aí com uma setinha. Na régua escolar que você já conhece, que vocês utilizam e sempre utilizaram, sempre vai ter esse número de 0 até 30. Então a cada espaço de 1 centímetro nós temos 10 milímetros. Ou seja, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Pode observar aí, cada tracinho desse aí, se vocês forem contar aí em casa, vocês vão ver que são 10 traços, sendo independente do intervalo, de 3 ao 4, de 6 ao 7, sempre vão ter 10 traços, que significam, que simbolizam os milímetros. Então, para me converter do centímetro para milímetro, basta multiplicar por 10. Vocês estão observando na minha explicação? Eu comecei com 1000, lá em quilômetro. Quando a gente passou para metros, eu passei para 100. E agora que eu passei para centímetros, nós estamos em 10. Ou seja, são múltiplos de 10. Isso aí vai ajudar muito na compreensão de vocês. E por fim, nós temos aí o milímetro, que eu acabei de falar um pouco sobre ele, que é esse tracinho que tem entre um centímetro e o outro. Tá? Vocês observam isso claramente em qualquer fita métrica, trena ou em qualquer régua. Para a gente entender melhor e ficar bem prático, bem claro para vocês, vem comigo para a gente resolver essa atividade. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver antes e depois volta comigo. Vamos lá. Então nós temos aqui 4 exemplos.
Escreva em centímetros cada uma das medidas. Como é que a gente vai fazer agora para converter, para modificar de metro para centímetro? Bom, a gente já viu a regra agora há pouco, que se eu tenho 1 metro e quero converter para centímetro, basta eu multiplicar por 100. Por que 100? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, no caso aí do primeiro exemplo, 8 vezes 100 dá 800 centímetros. No caso aqui do segundo, 20. 20 vezes 100 dá 2.000 centímetros. 2 metros, 2 vezes 100 dá 200 centímetros. E por fim, nós temos aí 35 metros, multiplicado por 100, nós teremos 3.500 centímetros. Viu? Como é claro, se vocês seguirem a regra da multiplicação. Bom, tem uma outra atividade para vocês. Pausa novamente aí o vídeo, tenta resolver sozinho e volta comigo. Vamos lá. A professora da turma de Manuela mediu a altura de 7 alunos. Então tem ao lado esquerdo da tela de vocês o nome de 7 alunos com a medida em centímetros. Agora vamos lá para o lado direito. Agora responda de acordo com o quadro que está ao lado. Qual é o aluno mais alto aí, gente? Já responderam aí, hein? É o Rafael. O Rafael tem 141 centímetros, então ele é o mais alto aí da tabela. Alguns dos alunos têm altura entre 125 centímetros e 135 centímetros. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, entre 125 e 135 nós temos aí, vamos lá, o Richard e o Max. Então nós temos aí 2 alunos que têm essa medida entre esses 125 e 135 centímetros. Continuando, há aluno com a mesma altura? Sim, professor, tem sim, ó, a Ingrid e a Lara. Muito bem, quem respondeu que tem. E por fim, quando a gente fala de altura, a gente fala, a Lara tem 131 centímetros. A gente costuma não falar assim, mas também não está errado. A gente costuma dizer o seguinte, a Lara tem 1,38 m. No caso aqui da Manuela, se a gente fosse escrever em metros e centímetros, como é que a gente escreveria? A Manuela tem 1,39 m. Vocês observaram que a gente consegue fazer essa conversão de maneira tranquila, entendendo o conceito que quando eu tenho quando eu tenho quilômetro eu multiplico por 1000, quando eu tenho metro e quero converter para centímetros eu multiplico por 100, e quando eu tenho centímetro e quero converter para milímetro eu multiplico por 10. Não é isso? Então, vocês viram aí que é tranquilo para realizar. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou dessa aula, dá um link aí, um like, gostei, compartilha com teus amigos. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber nossas próximas aulas. Espero ter ajudado vocês e a gente se vê numa próxima aula aqui no nosso canal. Um grande abraço para todos e professor com muito orgulho!